Bom, gente, vamos dar um pulinho na África e vamos falar sobre uma crise migratória que está acontecendo por lá. Bom, nos 5 primeiros meses de 2025, o número de pessoas do Sudão chegando ao continente europeu aumentou 134% em relação ao mesmo período do ano passado, e isso segundo dados da Acnur. Esse aumento acontece no contexto da guerra que vem devastando o país desde o início do conflito entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido. Mais de 4 milhões de pessoas já deixaram o Sudão em busca de segurança nos países vizinhos. Só o Egito recebeu cerca de 1,5 milhão desses refugiados. Bom, a princípio o Egito permitiu a entrada de sudaneses sem necessidade de visto, mas depois acabou impondo restrições, Obter residência passou a depender de um depósito de cerca de $1.000, valor praticamente inacessível para muitos. Além disso, uma nova lei de asilo aprovada em 2024 transferiu o controle da aprovação do status de refugiado diretamente para o governo egípcio, o que complicou ainda mais o processo. A situação acabou levando milhares de sudaneses a procurarem rotas alternativas, muitas delas bem perigosas, De acordo com o general Ibrahim Al-Arbed, entre 20 mil e 25 mil sudaneses já cruzaram do Egito para a Líbia desde o início da guerra. Muitos já tinham status de refugiado no Egito, mas não conseguiram se estabelecer no país. A insegurança no Egito foi apontada como uma das principais razões para esse movimento. Segundo Mohamed Lof, da Comissão Egípcia de Direitos e Liberdades, foi esse clima que forçou muitos a continuar sua jornada em busca de segurança além do território egípcio. As autoridades egípcias, por outro lado, afirmam que o governo tem sido generoso ao absorver um número tão grande de sudaneses, apesar das dificuldades econômicas. Mas segundo fontes de segurança, cerca de 21 mil sudaneses foram deportados do país até março de 2025. A Anistia Internacional também relatou detenções em condições desumanas. Por falar em imigração, os protestos contra as operações de imigração do Trump, que começaram na Califórnia, agora já estão se espalhando pelo país inteiro. O governo federal está mandando fuzileiros navais para Los Angeles, mesmo com o governo Gavin Newsom sendo contra. Segundo um general do Exército, essas tropas já devem chegar por lá nos próximos dias. No Texas, o governador Greg Abbott também vai mobilizar a Guarda Nacional, se adiantando a protestos marcados para San Antônio. Em Austin, a polícia já jogou gás lacrimogêneo nos manifestantes no começo da semana. E em cidades como Nova York, Atlanta e Chicago, os protestos continuam com palavras de ordem contra o ICE e alguns confrontos com a polícia. No sábado está marcado um dia de mobilização geral, com mais de 1.800 protestos previstos pelo país. De acordo com o general Ibrahim Al-Arbed, entre 20 mil e 25 mil sudaneses já cruzaram do Egito para a Líbia desde o início da guerra. Muitos já tinham status de refugiado no Egito, mas não conseguiram se estabelecer no país. A insegurança no Egito foi apontada como uma das principais razões para esse movimento. Segundo Mohamed Lof, da Comissão Egípcia de Direitos e Liberdades, foi esse clima que forçou muitos a continuar sua jornada em busca de segurança além do território egípcio. As autoridades egípcias, por outro lado, afirmam que o governo tem sido generoso ao absorver um número tão grande de sudaneses, apesar das dificuldades econômicas. Mas segundo fontes de segurança, cerca de 21 mil sudaneses foram deportados do país até março de 2025. A Anistia Internacional também relatou detenções em condições desumanas. Por falar em imigração, os protestos contra as operações de imigração do Trump, que começaram na Califórnia, agora já estão se espalhando pelo país inteiro. O governo federal está mandando fuzileiros navais para Los Angeles, mesmo com o governo Gavin Newsom sendo contra. Segundo um general do Exército, essas tropas já devem chegar por lá nos próximos dias. No Texas, o governador Greg Abbott também vai mobilizar a Guarda Nacional, se adiantando a protestos marcados para San Antônio. Em Austin, a polícia já jogou gás lacrimogêneo nos manifestantes no começo da semana. E em cidades como Nova York, Atlanta e Chicago, os protestos continuam com palavras de ordem contra o ICE e alguns confrontos com a polícia. No sábado está marcado um dia de mobilização geral, com mais de 1.800 protestos previstos pelo país. Tudo isso vai acontecer junto com aquela parada militar do governo Trump em Washington, que celebra os 250 anos do exército americano e também o aniversário dele. O governador da Califórnia, inclusive, entrou com um processo para tentar barrar o envio das tropas. E o Trump respondeu dizendo que ele devia ser preso. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também criticou a mobilização federal, dizendo que a polícia local dá conta do recado.
Já do lado do governo, eles dizem que os 700 fuzileiros e os 4.000 guardas nacionais que foram chamados vão proteger prédios e agentes federais, principalmente durante operações do ICE. Eles não têm poder de prisão, mas podem segurar alguém até a polícia chegar. Mesmo assim, gente, o Procurador-Geral da Califórnia alertou que isso pode ser ilegal por conta de uma lei lá de 1878 que proíbe o uso das Forças Armadas em ações civis. Em relação aos imigrantes, o ICE está fazendo cerca de 2.000 prisões por dia. Bom, um salto enorme se compararmos com os 311 por dia do ano passado, quando o Biden estava no governo, né? Em Nebraska, por exemplo, teve uma operação grande essa semana num frigorífico em Omaha. Nessa operação, eles prenderam entre 75 e 80 pessoas. Foi a maior do tipo no estado sob o governo atual. O grupo No Kings, que reúne mais de 100 organizações de direitos civis, é quem está puxando essa onda de protestos. Eles querem mostrar resistência ao que chamam de autoritarismo, militarização e governo pró-bilionários. E, gente, parece que a situação está virando um palheiro, hein? E, nesse caso, uma faísca pode acabar transformando tudo em um verdadeiro caos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.